all of my broken pieces. You keep loving me, I ask for what reasons that keep you wanting me. Oh, it's unconditional. Oh, it's unconditional love. It's unconditional love. Getting so deep in this love, and this just shows that there's more above. Yeah, collecting all of my broken pieces. You keep loving me, I ask for what reasons that keep you wanting me. How much I matter to you. Amém? Vamos começar o nosso culto então em nome de Jesus. Já quero convidar todos os irmãos que estão aqui presentes hoje para nós nos colocar em pé e já saudar os irmãos que estão em casa também, cultuando com a gente. Vamos juntos buscar o nosso Deus nesta tarde. Para aqueles que vão cultuar com a gente depois por meio do YouTube, uma boa noite, né? Ou bom dia, ou boa tarde, depende do horário que cada um vai cultuar, vai estar junto com a gente aí. Bom? Queridos, graças a Deus por esse dia, por essa oportunidade. Estamos em uma semana de bandeira laranja e para a glória de Deus a gente pode estar aqui juntos mais uma vez presencialmente, né? E falta muito pouco, né? Para daqui a pouco a gente estar reunidos lá na nossa nova sede. Falta muito pouco mesmo, né? Então a gente está vivendo aqui as últimas semanas, nos domingos, aqui na congregação do bairro municipal, esse lugar que o Senhor tem nos proporcionado
buscar a Ele, cultuar a Ele aos domingos. Então vamos desfrutar, aproveitar, porque em poucas semanas a gente vai estar na nova sede. Aí aqui continuará os cultos, mas durante a semana, nas quartas-feiras. Amém? Queridos, vamos orar, pedir para que o Senhor venha estar conosco neste culto, neste dia. Que o Senhor receba o meu, o teu louvor, a nossa adoração. E que o Senhor fale ao nosso coração. Que Ele nos abençoe poderosamente nesse dia. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de nos reunirmos neste lugar mais uma vez, para poder cultuar ao Senhor, buscar a tua presença, buscar a tua face, invocar o teu nome neste lugar. Queremos pedir, Senhor, que venhas receber o nosso louvor, receber a nossa adoração, e que o Senhor venha estar conosco, Pai, em todo o tempo neste lugar. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor venha encher este lugar com a tua presença e tocar, Senhor Deus, de uma forma especial nas nossas vidas. Venha, Senhor, despertar a cada um de nós, para que venhamos te servir cada dia mais, Senhor, com entrega, com paixão, Senhor Deus, com intensidade, com sede e fome da tua presença, com desejo de te conhecer cada dia mais. Senhor, nós queremos nos colocar nas tuas mãos e pedir que o Senhor venha usar a todos nós, Senhor, a todos aqueles que estarão envolvidos, trabalhando, Senhor Deus, durante este culto. Que o Senhor nos use, Pai, em tuas mãos poderosamente, Senhor Deus, porque sem ti nós nada somos, sem ti nós nada podemos fazer. Sem a tua presença, Senhor, nós não queremos dar um passo. Sem a tua presença não queremos nos mover. Sem a tua presença não queremos falar. Sem a tua presença não queremos cantar. Sem a tua presença não queremos fazer coisa alguma. Por isso nós clamamos a ti, Senhor. Enche este lugar com tua presença. Enche as nossas vidas com tua presença, com teu poder, com tua glória, Senhor. Vem encher as nossas vidas com teu Espírito neste lugar, neste dia, fortalecendo os nossos corações, aumentando a nossa fé, aumentando a tua presença nas nossas vidas, aumentando a tua presença neste lugar. Já oramos, Senhor Deus, também pelos irmãos que estão em casa. Senhor Deus, que o Senhor venha da mesma forma abençoar a todos, sem exceção. Que o Senhor venha fortalecer a todos, sem exceção. Que o Senhor venha, Pai, curar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes. Que o Senhor venha restaurar a sua saúde, seja física, seja emocional. Que o Senhor venha restaurar, Senhor Deus, vidas nesse dia. Que o Senhor venha libertar pessoas, libertar vidas nesse dia. Que o Senhor venha fazer milagres neste dia. Que o Senhor venha restaurar famílias neste dia. Que o Senhor venha reconstruir lares neste dia. Oramos também, Senhor, por este bairro. Que o Senhor venha restaurar, Senhor Deus, muitas vidas neste lugar, neste bairro. Que o Senhor venha alcançar muitas vidas neste bairro, transformando vidas, Senhor Deus, restaurando famílias inteiras, Senhor Deus, reconstruindo lares, Senhor Deus, que estão quebrados, libertando vidas neste bairro, Senhor Deus, para que teu nome, Senhor, neste bairro seja glorificado, seja exaltado, seja conhecido como Deus Todo-Poderoso, como Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é o Senhor, aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, o nosso Redentor, o nosso Salvador. A ti toda a honra, a ti todo louvor, a ti toda a glória. Nós te pedimos, Senhor, fica conosco neste lugar e seja exaltado, seja agradecido, seja adorado neste lugar por todos nós, pois tu és digno, Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, amém? Vamos agradecer o nome dele. Aleluia.
Amém, irmãos? Damos honra, damos glória ao nosso Deus. Aleluia. Ele é o nosso Senhor. Eu quero convidar a Rô para passar aqui. Hoje está incumbida de pregar, está bem tranquilo. Não vou falar nada, vou falar qualquer coisa. Deus te use, serva valorosa. Amém? Todos digam? Amém. O que deixa mais nervosa é olhar a tranquilidade deles, né? Olha para um, olha, sorrindo. Olha para o pastor. Sim, é para a Ângela, descansado, sereno. Para o Deco, o Thiago ali, ó. Né? Mas enfim, né? Vamos lá. Amém. Podem se sentar, irmãos. Eu sou grata ao Senhor, apesar do extremo nervosismo, do receio, mas eu sou grata ao Senhor por esta oportunidade, né? Primeiro, pela gente poder cultuar presencial, né? Isso é um presente do Senhor, tem sido uma dádiva de Deus, né? Nesse tempo tão difícil, que a gente passou dias tão isolados, né? A gente poder estar junto, a gente poder olhar nos olhos, estar com os irmãos é uma bênção, né? Aos irmãos de casa, logo a gente vai poder estar todos juntos, amém? Mas até lá, que você se sinta abençoado aí também, que você cultue na sua casa, que o mover de Deus, a presença do Senhor que está aqui, esteja aí na sua casa também, na hora que você estiver cultuando. Amém? Amém. Então, assim, fui surpreendida essa semana. Foi pega meio no laço. E como acontece sempre, assim, eu procuro sempre falar daquilo que Deus já vem falando comigo. E há um tempo já, o Senhor vem ministrando no meu coração a respeito do que eu vou falar hoje. E essa semana em específico, assim, Ele me levou a fazer várias vezes uma mesma pergunta. Que eu vou fazer agora para vocês e vou fazer mais em 2 momentos. Tá? Quão grato e feliz tem estado o seu coração? Hein? Então eu quero que vocês façam aí, coloquem a mão no coração, na sua mente, façam essa pergunta para vocês. Uma pergunta que eu fiz várias vezes essa semana. E eu encontrei respostas diferentes em todos os momentos que eu fiz essa pergunta, né? No primeiro momento, a gente pensa, nossa, mas eu sou muito grata. Né? Estou muito grata com o Senhor. Que olha tudo à minha volta, a gente olha a nossa volta, né? E tudo parece que vai bem, tudo não está tudo 100%, mas a gente olha e pensa, poxa vida, eu sou muito grata ao Senhor. Muito grata com o que o Senhor tem feito na minha vida, muito grata com o que o Senhor tem me dado, tem me proporcionado, né? Aquilo que eu tenho vivido, eu sou muito grata ao Senhor. E realmente é uma gratidão que existe em nosso coração mesmo, eu acredito que existe mesmo, né? Consequentemente, a gratidão traz uma felicidade, uma alegria em Cristo, né? Sou feliz com Cristo, com tudo que o Senhor tem me proporcionado, com tudo que o Senhor tem me dado, com tudo que o Senhor tem feito, com todos os caminhos que o Senhor tem aberto, alguns que a gente vê que é livramento. Estou feliz que o Senhor me livrou, né? Me livrou desse caminho. Porém, indo estudar alguma coisa para poder externar tudo isso que eu venho meditando assim para vocês, o Senhor me levou a estudar um pouco sobre o povo de Israel quando eles saíram do Egito, né? Que foi um processo assim que a gente vai ler daqui a pouco, um processo de meu Deus, quem é que faria aquilo? É só Deus, né? O livramento que eles tiveram, eles foram arrancados de um lugar de sofrimento. O coração deles, só pelo que eles passaram ali, a forma com que Deus tirou
eles do Egito, vocês não têm aquela sensação assim, meu Deus, seria grato a Deus o resto de toda a caminhada. Não importa o que eu tivesse que passar, o meu coração estaria grato e feliz com o Senhor. Porém, a gente vê no decorrer da história que não foi isso que aconteceu. Por mais que seja isso que o nosso coração, se eu estivesse lá, meu Deus, pensa. A história nos conta que o povo foi levado ao Egito, O Senhor levou o povo ao Egito através da vida de José para livrar eles de perecer na fome, que a nação vinha enfrentando. Eles prosperaram no Egito, eles prosperaram em terra estranha. Prosperaram no Egito, eles se multiplicaram no Egito. E com a morte de Moisés, outros governantes, outros reis se levantaram. Porém, chegou um tempo em que se levantou governantes que não conheciam mais a história de José, não conheciam a José, não tinham vivido a história de José. E eles, espera lá. No primeiro capítulo de Êxodo, nos conta essa história. Que esse faraó, ele parou e pensou, não, espera lá, esse povo está em grande número. Eles têm se multiplicado muito nas nossas terras. Eles têm enriquecido na nossa nação. Se a gente não der um jeito de coagi-los, pode ser que eles nos tomem até a nossa terra, ou, quem sabe, não se unam. Ali na história, no primeiro capítulo, conta isso. Quem sabe eles não se unam com outros reis à nossa volta para guerrear contra nós e tomar posse da nossa terra. Vamos, então, coagi-los. E a forma foi o quê? Escravizando. Dali, o povo passa de um tempo de bonança para um tempo de extremo sofrimento. Mas não era sofrimento, era escravidão. Escravidão, eles foram escravizados. Eles não tinham mais alguns privilégios porque eram o povo, a nação do governador, como na época de José. José já não estava mais lá. Então eles eram tratados como povos estranhos. Povos estranhos vão ser nossos escravos. Quero que você abra a sua Bíblia e deixe ela aberta ali em Êxodo no capítulo 2, que a gente vai ler alguns textos que fala um pouquinho do que aconteceu nesse tempo. Êxodo 2 ali já começa descrevendo que o povo realmente eles foram escravizados, eles foram colocados em trabalhos duros, eles foram colocados para sofrer, eles foram colocados em frentes que eles ficasse bem claro que vocês são povos estranhos, então vocês estão aqui para nos servir. Em Êxodo 2, nos últimos versículos, 23, 24 e 25. Diante de tanto sofrimento, Israel agora tinha pouco que agradecer. E já não estavam tão felizes. Eles estavam descontentes com a situação deles, que eles estavam vivendo. E no lugar deles, qualquer um de nós estaríamos da mesma forma. Poxa vida, eles saíram de um tempo onde eles estavam bem e passaram a ser escravos, fazer coisas de escravos, viram as suas riquezas serem sucumbidas, pelo povo daquela terra. Aí então, no versículo 23, eles clamam ao Senhor, clamam
por misericórdia. E no versículo 26 diz ali: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. O seu clamor, porém, subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Deus tinha se esquecido? Não. Mas naquele momento o sofrimento do povo de Israel era tamanho que ele se lembrou. Essa lembrança não é de ele tinha se esquecido. Não. Ele se levantou. Está na hora de eu fazer cumprir a promessa que eu fiz a Abraão. De que a descendência dele iria para uma terra estranha, seria cativo nessa terra estranha, mas depois de um tempo, o Senhor tiraria eles de lá e os conduziria à terra prometida. Deus então se levanta em favor do povo, gente. E aí a gente sabe o que acontece. Deus levanta Moisés vai lá, cheio da ousadia de Deus, ele enfrenta Faraó, tudo o que o Senhor diz para ele fazer, ele faz. E nós sabemos sobre as 10 pragas do Egito, a gente sabe como o Egito foi assolado, o povo de Israel viu isso. Eu estava lendo e eu estava imaginando assim, eu não fui a Israel, então assim, nem naquelas regiões ali por perto, mas eu imagino que Israel ficava separado num vilarejo. Foi assim o que a minha cabeça criou. E eles viam todas aquelas 10 pragas consumindo o Egito. E ali, a um passo deles, e eles tranquilos, somente vendo aquilo acontecer com eles. E eles sabendo que era o Senhor, que eram as mãos do Senhor, e através daquilo viria a libertação deles, né? Enfim, após a 10ª praga, a gente sabe da história que Faraó deixou o povo ir. Moisés conduz o povo ao deserto, livres agora, caminhando pelo deserto, mas livres. O Senhor tinha tornado toda a nação, que eu li ali que não era 1.000, 2.000, 3.000, era milhões, milhares de pessoas, e eram contados só os homens. Então assim, muita gente recebeu a liberdade depois disso. E caminhando pelo deserto, eles se deparam com o mar. Mas até aí, beleza, nós saímos do Egito. Mas quando eles se dão conta, os egípcios estão vindo atrás deles e eles se encontram encurralados. Na frente tem o mar, atrás tem os egípcios. E aí? E o coração grato? E o coração feliz com Deus por ter sido liberto da escravidão. Onde foi que ficou? Quero que você abra a sua Bíblia. Continue ali, né? Aberta, na verdade. Mas só vá lá para Êxodo 14. Ao se ver ali encurralados, no versículo 10, 14 e 10 diz: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam, avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e aterrorizaram-se. Clamaram ao Senhor, dizendo a Moisés: foi por falta, gente, olha a audácia disso. Foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios.
do que morrer no deserto. Forte isso, né? Quando tu pensa que vem de um povo que tinha no coração, enquanto eles estavam em terra estranha, enquanto eles estavam escravizados, eles tinham no coração a promessa que Deus tinha feito lá atrás para Abraão. E aquilo ardia no coração. Um dia Deus vai nos tirar dessa terra. Um dia o Senhor vai nos dar uma terra onde a gente vai poder pisar, bater o pé e dizer é nossa. Um dia nós vamos poder bater o nosso pé dizendo aqui é a terra prometida, é a terra que Deus nos deu. Mas a primeira situação difícil, essa promessa foi esquecida. A impressão que eles tiveram uma amnésia, uma amnésia assim de apagar tudo. Esqueceram da promessa, esqueceram das 10 pragas, da forma como Deus tirou eles do Egito. Que só aí, eu não sei vocês, mas eu penso, meu Deus do céu, não tem como, sabe? Tu fraquejar o coração, não tem como tu bambear diante de qualquer situação quando tu viu o que Deus fez no Egito. Mas aí a gente vê um povo de carne e osso, sentimentos e fraquezas como nós. Um povo que, diante de situações que lhes fugiam do controle, eles fraquejaram. Aí, mais à frente, a gente sabe da história. Deus vai lá. Não, calma lá, o livramento, o viver em liberdade vai ser completo. Vocês vão ver o que eu vou fazer com esse povo que escravizaram vocês por tantos anos. E aí a gente sabe da história, Deus abre o mar vermelho e assim, aquele povo passa todo no meio daquelas paredes de água. Deus livra aquele povo passando no meio do mar. Gente, no meio do mar. Tem noção de você passando até o mesmo Superbook que o Pedro assiste? Tem o desenho que passa assim, eles olham uns tubarões passando ali do lado, naquele paredão de água. Não imagina, é o que eu imagino agora, Depois de assistir o desenho, eu já imagino eles passando e vendo os peixes, tubarões passando naqueles paredões de água. E eles passando a seco, Até tem aquela, tem gente que diz, que eu ouvia já há muito tempo isso, que Deus eles não passaram pelo Mar Vermelho, Deus não abriu o Mar Vermelho. Era um mar que com o tempo, tinha um determinado tempo do ano, o mar baixava e eles conseguiram atravessar caminhando, molhando as canelas. Aí o outro pregador de fogo, dizendo, mas glória a Deus por isso então. Porque a água que batia na canela dos israelitas mataram o exército inteiro dos egípcios. Então assim, a gente não sabe porque a gente não estava lá. Então assim, eu creio naquilo que a Bíblia me diz, que o Mar Vermelho abriu. Ele abriu e eles passaram. E eles tiveram essa experiência e após passarem, eles não ficaram no palco, tá gente? Mas eles ficaram no outro lado, olhando o que Deus fez com todo o exército egípcio. Eles foram dizimados. E o povo, no capítulo 15, é um capítulo todo de celebração, de agradecimento, onde Moisés e o povo se enchem de alegria por tudo que eles estavam vendo ali, e daí a amnésia passou. A promessa que Deus fez a Abraão está se cumprindo, está chegando, nós vamos conquistar a nossa terra. O Senhor nos livrou do Egito, o Senhor nos livrou dos egípcios aqui, frente ao Mar Vermelho. Ele abriu um mar para nós passar. Pensa nisso. Ele eliminou todo o exército egípcio. Glória a Deus.
no início do capítulo 15. E o Senhor conduz eles no deserto. No final do capítulo 15, vamos ali, capítulo 15, no versículo 14. Diz que eles foram, Deus conduziu eles durante 3 dias no deserto a um determinado lugar. Chegando lá, o povo estava com sede. Eles estavam com sede, gente. Só com sede. Para quem tinha sido escravizado tantos anos, tinha sido libertado, tinham todos sido libertados de opressões, de escravidão, eles estavam com sede. E, no versículo 24, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Novamente, descontentamento diante da situação e o descontentamento ocasionando murmuração, reclamação. O que nós beberemos? Eu creio que aqui eles... a gente caminhou 3 dias. Aqui está bem abreviado, o que beberemos? Mas para Moisés que estava lá, naquele dia, eu acho que não foi só isso que eles disseram. Ele ouviu muito mais coisas. E Deus supre novamente. Deus dá água para aquele povo. E novamente eles se alegram no Senhor. Porém, no capítulo 16, no primeiro, no segundo e no terceiro, diz: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito, levando em consideração os nossos meses, 30 dias mais 15 dias, 45 dias de caminhada. Fazia 45 dias que eles tinham saído do Egito, levando em consideração se o calendário deles fosse contado como o nosso. Aí o povo no deserto, número 2, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes os israelitas: gente, olha que audácia, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este lugar para fazer morrer de fome toda esta multidão. Que coisa, né? Coisa séria isso, né? Você começa a pensar, aí agora eu vou fazer a pergunta para vocês de novo. Quão grato e feliz tem estado o nosso coração com Deus? Porque, observando a história do povo de Israel, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão assim, que esse povo tinha que ser grato, assim, olha, independente do que eles enfrentassem. Eles tinham que ser gratos porque o que eles vivenciaram, talvez ninguém mais na Bíblia vivenciou. Os acontecimentos, os livramentos, os milagres que Deus fez com que eles vivenciassem, talvez ninguém mais viveu isso, sabe? E ainda assim, nos primeiros desafios, nas primeiras situações difíceis, eles se esqueciam muito facilmente de tudo isso, da grande e poderosa mão de Deus que tinha livrado eles. Se Deus tinha uma promessa, né? A gente para e pensa, poxa, mas no lugar deles, se Deus tinha uma promessa e tudo estava se encaminhando
para isso, ele estava guardando e cuidando do povo, dia após dia, e com sinais extraordinários, né? Não seria nas primeiras dificuldades, né, que a gente iria se esquecer, iria resmungar, iria murmurar, mas a gente se assemelha muito a isso, né? Muito a isso. E ali diz que o Senhor proveu o maná, proveu a carne para eles, não deixou faltar, né? O maná, a carne. No capítulo 17, eles voltam a reclamar de água, falta de água. O Senhor vai lá e diz, ó, tá aí a água, tomam água, matam a sede de vocês, parem de reclamar, vejam que eu estou aqui, que eu estou cuidando de vocês, e não vai ser diferente. Né? Sou eu que cuido de vocês, sou eu que livrei vocês de lá, vou livrar no deserto, tirei do Egito e vou estar com vocês, vou tirar vocês do deserto para levar vocês para uma terra que vai ser de vocês. E mais, essa terra vai ser abundante, né? Vai ser a terra de vocês, que vocês vão possuir, vocês vão prosperar nessa terra. Quero que você abra sua Bíblia lá em Números 14. Com a promessa de sair do Egito e conquistar a terra prometida, o povo de Israel caminhou, né? Um tempo com amnésia, outro tempo passava a amnésia, eles se lembravam de novo dos feitos do Senhor, de tudo que o Senhor tinha proporcionado a eles, do cuidado, da provisão. Porém, o povo chegou a um ponto que em Números relata a história dos 12 espias, que o Senhor instrui Moisés, ó, envia 12 homens para espiar a terra aonde vocês vão conquistar, para eles sondarem e vocês se prepararem para conquistar essa terra. Porque vocês não podem chegar lá de cara limpa, né? Todo mundo com mulheres, filhos, crianças, animais, e sem conhecer a terra. Vão lá, conheçam a terra, eles vão voltar, vão contar para vocês e vocês montem estratégias para possuir aquela terra, para entrar e tomar posse, porque aquela terra é a terra de vocês. Né? Assim foram os 12, olharam na volta. A gente sabe da história. 10 deles. Não. Ó, assim, ó, a terra é boa. Perfeita. Porém, lá existem gigantes. Os homens de lá são muito fortes. Eles são muito bem armados. Lá existem gigantes que vão nos destruir. Eles vão nos eliminar. Assim, não tem como, é impossível nós derrotarmos eles. Porém, 2 deles, eu creio que foram aqueles que, ainda que em poucos números, desde que saiu do Egito, eles já tinham convicção de quem tinha tirado eles do Egito. Né? E eles demonstraram isso quando eles visualizaram a terra. E eles voltaram dizendo, não, pera lá, vem mesmo gigante. Só que a terra é muito boa. E se Deus disse que nós vamos conquistar, nós vamos conquistar. Hã? Se Deus disse que essa terra é nossa, a gente vai tomar conta, a gente vai possuir essa terra. Se nós formos debaixo da bênção de Deus, nós vamos possuir a terra. Mas o medo e o descontentamento dos outros 10 foi tamanho a ponto de contagiar quase todo o arraial. Quase todos os israelitas foram contagiados com aquele medo e o descontentamento. Não, pera lá. Poxa vida, o Senhor traz nós aqui, nós ainda vamos ter que lutar para conquistar alguma coisa. Né? E daí no capítulo 14 de Números,
diz ali, aqui foi o ápice da insatisfação, do descontentamento, da falta de confiança em Deus, da falta de confiança naquele que já estava conduzindo eles, desde muito tempo deles irem, a ida deles para o Egito já foi uma condução divina. Aqui foi o ápice de tudo, que eles dizem, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Forte isso, né, gente? Porque o mesmo povo que clamou por anos para que Deus tivesse misericórdia deles, lembrando-se de uma promessa, anos, é o mesmo povo agora que está diante da promessa. A terra era só entrar e possuir, e tomar posse. Eles estavam diante da terra, porém, olhando para o Egito. Olhando para o Egito, desejando voltar ao Egito, desejando estar vivendo o que eles viviam o tempo de escravidão, por falta de medo, por falta de confiança, com medo, descontentamento. Eu fiquei pensando, eu acho que no caminho eles acharam que Deus tinha livrado eles das 10 pragas. Eles iam caminhar, iam chegar lá, assim, imunes a qualquer coisa, porque eu creio assim que eles pensaram, não, Deus está indo na frente, já abrindo todos os caminhos, e nós vamos, sem esforço algum, nós vamos chegar e possuir a terra, e entrar na terra, e quando eles encontram as dificuldades, sede, água, um exército vindo atrás, a fome, a falta do que comer, quando eles se deparam com a terra que não era bem assim, eles não iam só entrar, eles iam ter que lutar para conquistar. Aí volta a amnésia, né? Não. Coração grato e feliz com Deus, Deus que livrou eles do cativeiro, livrou eles da escravidão, está esquecido. Só que aqui, ao contrário das outras vezes, Deus, Ele se ira com aquilo tudo. E eu imagino assim que Deus tenha ficado até incrédulo, assim, não estou acreditando no que está acontecendo. Eu não estou acreditando que todos os sinais, eles estão ignorando todos os sinais, estão querendo voltar atrás, eles estão querendo voltar para trás. E Deus se ira, e dali Ele pune severamente todo aquele povo. E daí a gente sabe da história que Deus diz que toda aquela geração, aqueles homens, mulheres acima de 20 anos, nenhum deles, gente, eles estavam diante da terra, nenhum deles colocaram os pés na terra prometida. Nenhum deles. O Senhor fez eles vagarem por 40 anos no deserto. Vocês querem voltar? Então tá, então vocês vão aprender algumas coisinhas antes de possuir a terra. E eles vagaram por 40 anos no deserto. Eles estavam frente à conquista. Eles estavam, era só se mexer
convicção e confiança em Deus. Não, eu vou porque Ele tem demonstrado que o braço dele está conosco. Mas não foi assim. Eles vagaram pelo deserto para então, só então, possuir a terra. Todo aquele povo que talvez por anos, décadas e décadas, oraram, clamando ao Senhor para que se fizesse cumprir a promessa feita a Abraão, nenhum deles puderam entrar e dizer: Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, nós possuímos porque o Senhor esteve conosco, porque o braço forte do Senhor esteve conosco. Essa vitória não é nossa, nós fomos dirigidos pelo Senhor desde a saída até a chegada, até a conquista na terra prometida. O Senhor esteve abrindo o caminho, o Senhor esteve conosco, o Senhor proveu, o Senhor nos guerreou conosco, o Senhor nos fez possuir aquilo que o Senhor prometeu. Nenhum deles, nenhum dos mais velhos, que eram aqueles que tomavam as decisões mais importantes, nenhum deles teve o prazer de encher a boca e dizer: Senhor, grato está o meu coração e feliz estou contigo porque eu estou pisando na terra prometida. Amém? E aqui o Senhor me fez pensar muito em nós, sabe? Em mim, principalmente, porque primeiro, a gente reflete muito em relação àquilo que o Senhor está conduzindo a gente a falar. Quantas vezes nós tomamos o lugar do povo de Israel? Outrora nós estávamos no Egito. O Senhor já tem garantido para nós. Nós sabemos o que nós vamos possuir. Nós temos a nossa terra prometida, ela já está reservada. Nós estamos caminhando rumo a ela. Nós estamos na travessia do deserto. O tempo que nós estamos vivendo aqui é a travessia do deserto. Nesse deserto, o Senhor tem provido, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem amparado, o Senhor tem sido braço forte, o Senhor tem sido consolo, o Senhor tem sido conforto, o Senhor tem colocado, tem nos dado com fartura, o Senhor tem nos dado com abundância, o Senhor tem dado muito mais do que merecemos. E por que merecemos? Não, nós não merecemos. Nada nós merecemos. Na verdade, nós temos sem merecer. Graça. Graça de Deus. Graça, somente pela graça. Mas nesse deserto, quantos de vocês, gente, eu digo por mim, porque assim, inúmeras vezes eu me apresento como um desses israelitas, com um coração ingrato, simplesmente porque algo não está acontecendo da forma que eu queria, não está tudo bem como eu queria, eu não estou vivendo o melhor que eu queria para a minha vida. Mas que melhor é esse que me faz esquecer de ser grato e feliz com o Senhor por tudo aquilo que Ele já me fez, e se Ele não fizer nada, Ele já me deu o principal, que é a garantia de uma vida eterna, conquistada na cruz, com morte de cruz. Que melhor é esse que me torna um ser tão ingrato? Olhar para mim e dizer: meu Deus, me lembro quando eu era criança, que a minha mãe falava: tem arroz, feijão e, sei lá, um ovo. De novo. Dando um exemplo de ingratidão, mas a nossa ingratidão, na verdade, é muito maior. E é muito mais significativa, porque a nossa ingratidão se remete àquele que nos criou, àquele que nos deu vida, aquele que soprou o ar de vida
nas nossas narinas, aquele que disse, abre os seus olhos, sabe? Escute, caminhe, sabe? Órgãos, funcione tudo no seu devido lugar, com as suas devidas funções. Aquele que põe água na nossa mesa, que põe o pão para nós comermos, aquele que nos veste, né? Às vezes não com as roupas que a gente gostaria, não da forma que a gente gostaria, aquele que nos deu bicicleta, que nos deu um carro, talvez não do ano, mas deu Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa. Ainda que não deu, eu não tenho uma casa, mas glória a Deus, porque o Senhor me deu o meu salário, eu consigo pagar o meu aluguel, eu tenho um teto para me cuidar. Hoje, não tenho carro, como é que eu vou para o culto? Mas Deus proveu, Deus me deu, eu tenho passagem para ir para o culto. Deus proveu as pessoas, Deus me deu um irmão que é uma bênção na minha vida. Ele sempre me dá carona. E a gente, ainda assim, sempre coração bem ingrato. Descontente. Ontem até nós falávamos sobre isso. Que o descontentamento, ele é uma linha assim, finíssima, quase imperceptível, que nos leva à murmuração. E assim, eu digo por experiência, porque andar por essa linha é muito difícil. Quando você se vê, você já está reclamando, você já está murmurando, mesmo você vendo as mãos de Deus sobre você o tempo todo. O tempo todo. Quando a gente diz sobre soberania, Meu Deus! Como é que a gente fala tanto em soberania e não está disposto a viver debaixo dos cuidados deste Deus soberano? Que Ele pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas a hora que Ele quiser, quando Ele quiser e como Ele quiser. É este Deus que nós servimos. Mas é fácil? Não é fácil. Nos tempos difíceis, nos tempos em que talvez na nossa mesa não tem aquilo que a gente está precisando já, talvez a gente já está com a garganta, a secura já está descendo assim, está engolindo seco já, e Senhor, sabe, misericórdia. Quando tu olha e tu vê o exército atrás de ti, e na frente tem um mar vermelho, tu diz, e agora? Aí tu fica se remetendo ao passado, meu Deus, mas lá no passado, eu tinha uma vida mais tranquila. Confiança em Deus. E a nossa confiança em Deus. Nos tempos difíceis, realmente não é fácil, sabe? Nós mantermos a gratidão e a alegria no Senhor. Mas daí Paulo nos instrui. Abre a sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses 5. Paulo nos instrui como nós podemos vencer isso, sabe? Como nós podemos fazer isso? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, nos versículos 16, 17 e 18. Paulo nos instrui o seguinte: alegrem-se. De vez em quando? Não. Alegrem-se sempre. Orem. De vez em quando? Não. Orem continuamente. Isso quer dizer, o tempo todo orem. Orem para estarem escondidos, para terem o coração de vocês, que é o coração de carne, naturalmente é um coração ingrato. Orem para ter esse coração ingrato, escondido no Senhor, para que Ele seja grato o tempo todo. E no 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Então, alegrem-se. Alegrem-se. Orem
Senhor, o Senhor dá mais vontade para orar, porque não é sempre que a gente tem, principalmente quando nós estamos diante de situações complicadas, situações difíceis. Não é um tempo, é um tempo que a gente ora, mas às vezes a gente cansa, porque não vê sinal nenhum, né? A gente não vê a nuvem guiando, nos procura por todo lado, mas não encontra. E sejam gratos em qualquer circunstância. Isso então não quer dizer que a gente vai ter que ser grato somente no tempo bom, ou quando tudo está acontecendo conforme eu queria. Bah, Deus me fez conquistar aquilo que eu queria. Como é bom a alegria de conquistar aquilo, né, que a gente tanto queria. Ai, a gente fica assim, pisando nas nuvens, né? Parece que tu se enche de uma alegria, assim, de uma gratidão, que é tão fácil falar sobre isso. Mas não é só nesse tempo. Aqui Paulo instrui que nós devemos ser gratos o tempo todo. Ainda que nós não tenhamos água para beber, ainda que nós estejamos no deserto e a gente ainda não tenha o maná e a carne para a gente estar comendo. Ainda que nós estejamos sendo perseguidos, ainda que nós não tenhamos conquistado aquilo que a gente tanto deseja, né? Gratidão ao Senhor. Deem graças o tempo todo, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Quero que vocês se coloquem em pé. Nesse tempo em que a gente está passando agora, eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Lá em casa a gente conversa sempre sobre isso. Assim, esses dias eu até estava falando com a Ju sobre isso. Está sendo um tempo tão difícil, né, para alguns, assim, para a nação em si, para o mundo em si, né? A escassez, a enfermidade. Muitos dos nossos irmãos teve a sua renda diminuída, perderam empregos, perderam pessoas conhecidas, choraram pela dor, pela perca de um conhecido, um ente querido. Mas eu digo por mim assim que, não vou dizer minha idade, mas já vivi algumas coisinhas assim, e já vi algumas coisas, mas nunca nessa proporção, sabe? Do que Deus tem feito neste tempo difícil. Amém? O que Deus tem feito, os meus olhos nessa terra ainda não viram. Deus provê de uma forma, Deus provê com fartura. Para nós muito mais do que nós precisamos, irmãos. Nesse tempo a gente sempre conversa lá em casa, a gente aprendeu a viver com pouco e ainda assim é tão farto. Eu falei para o Anderson, dá até vergonha de como nós vivíamos antes e às vezes ainda reclamando de algumas situações. O Anderson teve o salário diminuído, muitas coisas que vários irmãos aqui passaram também e estão passando. Mas nunca, em nenhuma outra época, nesses 8 anos, 9 anos de casado, nós vimos tanto as mãos de Deus. Nós vimos tanto a mão de Deus cuidando, abençoando, provendo, Senhor, assim, escancarando as portas em tempos de escassez, gente. Isso é assim. Tu para pensar e tu fica, Jesus, que coisa louca. O que nós estamos vivendo enquanto igreja. Irmãos, olha o que nós estamos vivendo enquanto igreja. Quem aqui, vamos ser sinceros, quando o pastor disse que estava mudando de prédio, quem aqui não achou que fosse loucura? Eu vou ser sincera, gente, eu achei
achei que era loucura. Eu falei, meu Deus, é muita fé nesse homem. Porque pensa num tempo que a gente está vivendo, assim, onde os irmãos estão passando por algumas privações, assim, sabe? Os empresários da igreja estão, né, tendo que fechar suas portas, alguns por um tempo determinado, outros, assim, tiveram que fechar. Mas, gente, nós vimos irmãos, nós nos levantarmos em oração e Deus restabelecer a saúde de irmãos que estavam extremamente fragilizados. O que nós estamos vivendo hoje é algo grandioso. E ao contrário disso, nós vimos o Senhor olhando para nós assim, para a fé de um homem. Porque, sinceramente, pastor, assim, eu olhava e eu via, gente, que loucura. E Deus parece que rasgou, sabe? Rasgou o véu, assim, escancarou. Bênçãos, provisão, da onde a gente menos imaginava. Gente, daqui 15 dias nós vamos estar cultuando dentro de um templo que nós temos a certeza que foi Deus que nos deu, porque não tinha aos nossos olhos. Seria melhor ficar no Egito um pouquinho mais. É melhor ficar no Egito um pouquinho mais, porque deixa passar essa pandemia, depois a gente sai do Egito. Deus, sabe? Deus escancarando as portas neste tempo. Que assim, ao contrário deste povo, nós temos tanto que aprender. Nós temos o que aprender em todos os sentidos. A confiança, mas também nós temos tanto a aprender o que não fazer. Talvez esse tempo de bonança vai passar logo assim. E vai vir um tempo em que a gente vai ter que caminhar muito sobre o sol escaldante. Talvez. Nós não sabemos. Mas que ainda neste tempo a gente não se esqueça do que a gente está vivendo. De todas as bênçãos, de como nós estamos sendo agraciados pelo Senhor. De tudo que nós estamos recebendo do Senhor. Mas só pelo que Ele está recebendo, a gente está recebendo. Que a nossa gratidão não se resuma a circunstâncias e a coisas. Que a nossa gratidão ao Senhor esteja firmado na promessa de possuir a terra prometida. De colocar os pés na terra prometida e dizer, eu conquistei. Até aqui ajudou o Senhor, me ajudou o Senhor, e eu estou colocando os meus pés na terra que o Senhor prometeu. Que o descontentamento não tome conta do nosso coração e não nos leve a murmurar, a reclamar daqui a um tempo. Quem sabe amanhã, depois, daqui a pouco. Que ao contrário, nosso coração, nós possamos trazer à memória nesses dias difíceis, que a gente possa trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, tudo aquilo que o Senhor já conquistou por nós, todos os livramentos que o Senhor já nos deu, toda a provisão que o Senhor já nos fez ver com os nossos olhos, todo o braço forte, toda a proteção que Ele já nos fez passar, que Ele já nos fez vivenciar. Que o nosso coração não seja ingrato a ponto de a gente estar com o coração lá no passado, ou tentando encontrar o melhor, e deixando o nosso hoje, aquilo que o Senhor está nos dando hoje, aquilo que o Senhor quer que nós façamos hoje, o caminho no deserto que o Senhor está levando nós a trilharmos hoje.
Irmãos, nós não somos merecedores de nada, nada. Aquilo que de bom a gente recebe, nós não somos merecedores disso. É difícil, né? Porque a gente pensa, gente, eu sou uma pessoa boa, faço bem e ajudo e não sei o que, não sei o que. Mas não, isso não te torna merecedor de nada que venha de Deus, nada que venha de Cristo. Nada. As coisas ruins que nos acontecem, nós somos merecedores delas. Nós somos merecedores delas, porque o nosso coração, a raiz do nosso coração, ela é má. Ela é má. Tanto prova disso é que se a gente dá margem para os nossos desejos, para o ímpeto do nosso coração, nós fazemos coisas, nós não fazemos nada diferente daquelas coisas que a gente muitas vezes julga. Que nós sejamos guardados pelo Senhor, que o nosso coração seja eternamente grato pelo Senhor. Se eu conseguir, eu sou grato. Se eu não conseguir, eu sou grato. Se eu tenho, eu sou grato. Se eu não tenho, eu também sou grata. Se eu tenho abundância, eu sou grata. Mas se eu vivo com o pão e a margarina, eu sou grata. Porque veio do Senhor. Foi provisão do Senhor. Amém? Tem um louvor bem antigo, que ele diz sobre isso, sobre ser feliz com o Senhor. Alguns vão lembrar de alguns trechinhos assim, os mais novos talvez já ouviram. Eu tenho algumas regravações, mas eu queria cantar com vocês essa música. Eu acho que a Nara conhece, a Nara Dai, eu não sei se conhece. Sou feliz, a Dani, eu acho que conhece, o pastor conhece também. Quer vir me ajudar? Na área, a Dani se conhece. O pastor também. Você conhece? Que a música diz exatamente assim: se paz abundante me deres gozar, se dura mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Diz assim: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Agora eu quero que você cante, pensando nos momentos que a gente não está, na verdade, tão feliz com as circunstâncias. Os momentos que a gente não está tão feliz com o que está acontecendo conosco à nossa volta. Mas nosso descontentamento tem que parar nas situações. Ela não pode ser externada e ser direcionada ao Senhor. Nosso coração, independente das situações, tem que continuar grato ao Senhor. Grato e agradecido ao Senhor. Amém? Aleluia. E embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis aflições, ó certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu
Ó cego eu estou, que apesar de aflições, que ser feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz. Aleluia. Aleluia. Coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Amém? Graças a Deus. Queridos, vocês que estão aqui, tenham a bondade de se assentar. Irmãos agora que estão em casa, estamos encerrando por aqui. Um abraço a todos vocês.
vamos estar juntos em oração essa semana, estar acompanhando as programações lá no na nossa rede, né, de informação, nosso grupo de relacionamento. Então fique ligado lá. Todas as informações a respeito dessa semana vão estar ocorrendo lá. Tá bom, queridos? Um abraço. Que Deus abençoe a todos nós essa semana. Amém?